Então, o que a gente aprendeu aqui? A gente aprendeu aqui criar simplesmente um projeto aqui, né, de tasks, né, de tarefas, né? Então a gente abordou bastante coisa aí, aonde a gente digita aqui, né, uma tarefa, por exemplo, vamos colocar aqui desta forma, fazer uma ligação, pode ser, né? Então a gente já traz aqui a nossa tarefa, a gente aprendeu a colocar um gráfico aqui, né, para a gente poder verificar isso aí, né? Vamos colocar outra aqui, por exemplo, fazer dever de casa, né? Então temos aí, vamos colocar aqui mais, que a gente põe cozinhar com azeite, né? E por aí vai, né? Então a gente traz aqui o total de tarefas, traz as tarefas restantes, traz tarefas concluídas, né? Então, por enquanto a gente tem 3 tarefas restantes, que é as que tem aqui, e a gente tem 3 inseridas aqui, né? Então, basicamente é isso aí, bacana, com um gráfico, né? Então, se eu vim aqui, né, e especificar aqui, por exemplo, concluir esta daqui, então ele me traz ali, né, o resultado de tarefas ali, e ele me sublinha esta tarefa que está concluída. Então, uma concluída, 2 restantes aqui, né, e 3 inseridas, correto? Se eu vim aqui marcar essa, então eu tenho 2, né, concluída, uma restante e 3 aqui para a gente poder, que estão inseridas, né? Assim também como a gente deletar, né? Se a gente clicar aqui e salvar, né? A gente tem a nossa mensagem aqui, né? As tarefas foi salva com sucesso. Podemos fechar aqui. Ele cria o nosso arquivo, né? Que a gente aprendeu a fazer, né? Então tá ali, que é um arquivo TXT para a gente poder salvar aí os nossos dados, simulando aí um banco de dados, né? Bom, então tá aí bacana, cria o nosso arquivo, não é isso? Então, já criado aí, eu posso vir e deletar todas daqui, né? E no caso aqui, a gente pode carregar elas, né? Então elas carregam de volta aí, beleza? Como a gente deixou elas salvas, né, no nosso banco de dados, elas ficam aí no nosso banco de dados aqui, no nosso, na verdade, o nosso arquivo TXT, simulando aí o nosso banco de dados, né? É muito usado aí o SQLite 3 para Python, né? Principalmente que usando o nosso tkinter, correto? Então ficou bacana aí, não ficou? Se eu vim aqui, por exemplo, e deletar aqui, então a gente tem aqui 2, né, que está inserida, 2 concluídas. Então ele mostra aqui no nosso gráfico que está tudo concluído, né, e traz as cores verde aqui, que é tarefas concluídas. Restantes, que são amarelas, não tem, né? Tá aí bacana, né? Se a gente salvar tudo isso aí, salvamos, podemos deletar tudo aí, limpa tudo aí. A gente voltar aqui e carregar, elas carregam aqui, né? A gente pode inserir, né, outros dados aqui, né? Por exemplo, vamos colocar aqui, por exemplo, carregar o telefone, né? Se a gente vir aqui adicionar, agora sim temos ali, né, a outra aqui que está sendo tarefa restante, né, que precisa ser concluída aí, né? Então, se eu vim também marcar ela, se eu salvar tudo, a gente salva tudo no nosso banco de dados. Podemos fechar o nosso projeto, né? Tá aí fechado. Se eu rodar novamente, ele vai carregar aqui, né? A gente vir aqui, carregar todas aqui, ele vai carregar porque a gente tem salvo ali no nosso arquivo.
Então isso aí foi pedido, pessoal. Tá aí funcionando o nosso projeto. E é isso aí que a gente vai aprender a fazer aqui hoje. Espero que você deixe aí o seu gostei, seu joinha, sua inscrição. Foi pedido aí no decorrer do projeto aqui do desenvolvimento. Aí a gente vai agradecer um inscrito aí que deixou um e-mail para a gente. Então vou mencionar o nome dele aí, beleza? E eu não estou muito legal. A gente não edita vídeos aqui, tá, pessoal? Eu estou com a tosse, tá muito frio aqui onde é que eu moro, resido, né? E aí me pegou uma tosse e eu vou fazer uma coisa aqui bem rápida para vocês, funcional, muito legal, que é aqui desenvolver esse projeto aí, né? Na verdade, isso aqui é só uma apresentação. Assim que eu acabei de fazer, que a gente acabou de criar o projeto, eu fiz esse corte aqui de inicial aqui para vocês ter uma noção do que a gente vai fazer aqui, beleza? Mesmo doendo o peito aqui com a tosse bem forte, eu fiz isso aqui para vocês. Espero aí que vocês deixem sua inscrição, seu joinha, tá? O código eu vou deixar aí na descrição para vocês. Então vale a pena vocês estudar este projetinho aí. Como eu disse aí no decorrer do projeto, muitas pessoas são iniciantes, não tem muita noção de programação. Então eu recebo muitos e-mails com muitas dúvidas e a maioria das pessoas não tem muito conhecimento, então elas ficam meio que perdidas. Então vou começar a fazer coisas aqui mais leves, mais tranquila. Vou tentar fazer mais para iniciante, né? Intermediário, para que vocês todos possam acompanhar aí os projetos, beleza? Então vamos continuar. Vou mostrar o passo a passo aí para vocês. Então, primeira coisa a fazer, né, é criar sua pasta. Aí, no caso, vamos seguir aí com o projeto. Pessoal, foi pedido aí para criar mais algo em Python, beleza? Então, a gente vai fazer o possível aqui de deixar sempre, pelo menos em 3 ou 4 projetos, ter um de Python, beleza? A gente já tem bastante coisa aqui em Python, né, no nosso canal. Então vamos aí atender, né, os pedidos que chegam por e-mail. Tem muitos pedidos também nos comentários, e desde já eu quero agradecer uma pessoa que deixou um e-mail para mim. Eu não sou de ficar lendo muitos e-mails porque eu não tenho tempo, tá, pessoal? Mas por acaso eu cliquei no e-mail dele e fiquei muito orgulhoso da história dele, beleza? É o senhor Carlos. Não vou falar sobrenome, só Carlos. Eu vi o teu e-mail, tá, Carlos? Um abraço para você. É uma história muito bacana a sua, apesar dos apesares, né? Mas sucesso para o senhor, e a gente está aqui para atender pessoas como você, tentar passar alguma coisa que a gente aprendeu durante a carreira. Se você saiba, né, eu moro 35 anos fora do Brasil. Dentro desses 35 anos, o ano passado eu tive aí no Brasil e não acreditei no que eu vivenciei aí. Tá muito difícil. Então vocês são uns guerreiros, tá, pessoal? Principalmente o senhor Carlos aí. Senhor Carlos, eu queria contar um pouquinho da história do senhor aqui, porque coisas assim é bom, né, para aqueles que gostam de só reclamar, né? Tem todas as oportunidades, tem todos os materiais, fácil acesso, e não quer nada com a dureza, né, Sr. Carlos? Então, um abraço para o senhor. Vamos lá, então, vamos aí prosseguir. Vamos criar alguma coisa. Eu percebi, pessoal, pelos comentários e alguns e-mails que eu clico, que eu vejo assim mais ou menos, né? Por exemplo, do senhor Carlos,
eu observo que a maioria dos frequentadores aqui do canal são iniciantes que não façam a mínima ideia de programação. Tem um básico, né, do básico, mas aqui os meus projetos é mais ou menos 35 anos, né, pessoal, escrevendo código todo dia, estudando todo dia. Não vem falar, vou quebrar esta regra aí que muitos influenciadores são pateta, vou falar desta forma, que não sabe nem o que eles estão falando sobre programação, fica aí manipulando todo mundo pela internet, não sabe nem o que é programação e fica aí com bababá, entendeu? Então, muito cuidado com isso aí. E vamos lá, pessoal. Põe a mão na massa, é prática, tá, pessoal? Teoria é bom para você, a própria teoria, né? Já é teórico, né? Teoria é uma coisa que você não encosta, não participa, né? Só ali mentoria, né? Tipo teoria é a mesma coisa que você chega perto de mim, nunca pegou num carro e fala: ah, eu sei dirigir, mas eu só fiz teórico, nunca peguei no volante. Se você pegar no volante, eu tenho certeza que você não vai sair do lugar, beleza? Então, basicamente é isso aí. Teoria é só a teoria, prática é conhecimento, tá, pessoal? Então vamos lá, vamos criar qualquer coisa. Eu vou criar uma coisa bem básica. Vamos usar aí o Tkinter, e vamos prosseguir, né? Eu creio que bastante gente que segue aqui o canal já sabe bastante Tkinter, que a gente tem muita coisa aqui em Tkinter, né? Então, apesar, eu acho que o segundo projeto, desde quando eu abri o canal, foi Tkinter que a gente usou. Então, vamos prosseguir aí, né? Vamos criar uma coisa básica mesmo, só para vocês terem uma ideia aí, né? Então, já criei aqui uma pasta vazia, aqui não tem nada, já abri com o editor de texto, você pode escolher qualquer editor de texto que você queira. E vamos começar, tá, pessoal? Vamos aqui, né, dentro da nossa pasta, criar um arquivo. E este arquivo pode ser o nosso main, por exemplo. Né? Você pode colocar... pode ser main, não tem problema nenhum. .py, né, pessoal? Que é a extensão do nosso Python, né? Primeira coisa, vamos importar, importe o Tkinter, né? Que é a biblioteca, livraria, ou o que você queira dizer, né? Então temos ela aí. Por que a gente renomeia ela assim, pessoal? Então, o import, né, da nossa biblioteca aqui, o Tkinter, eu vou importar stk. Então estou dizendo aqui que em vez de todas as vezes que eu referenciar a esta livraria, eu não preciso ficar escrevendo Tkinter toda aqui, então só abreveio ela como TK, que aí fica mais fácil. Por exemplo, se eu colocar, referenciar a nossa janela, né, então eu coloco lá só o Windows é igual a tk.tk e pronto, né? Em vez de escrever tkinter.tkinter, tk, blá blá blá. Então são abreviações dos nomes que a gente dá aí para as nossas bibliotecas, ou lib, ou livraria, ou o que você queira dizer, tá, pessoal? Na mesma sequência, agora dela, from, desta livraria, né, do nosso Tkinter, a gente vai fazer o import de nossas message box, né? Então, já temos aí para a gente poder trabalhar com algumas mensagens, né? Por exemplo, se a gente for lá fazer um cadastro, então, na hora que eu clicar no salvar, tem lá uma mensagem, dado salvo com sucesso. Se tiver alguns erros, dá mensagem de erros e por aí vai. From, novamente, este aqui, Pillow é do nosso Pillow, tá, pessoal? Que é uma biblioteca para a gente trabalhar com imagens, tá? Então, se você tiver um cadastro de produto, você vai cadastrar imagens, ou de usuário, alunos, o que queira. Então, esta biblioteca aí é muito importante. Então, dela eu vou importar, import o que? Image com I maiúsculo,
tá? Vírgula, e temos o nosso image desta forma aí, TKT maiúsculo, tá, pessoal? Desta forma aí. Observe que ele já me deu um erro ali, porque observe isso daqui, ó, pio aqui, ele é referenciado desta forma, maiúsculo. Se você não tem essa coisa aqui, pessoal, vocês vão ter que instalar pip install pillow, desta forma aqui, ó, pip install pillow, desta forma aí, tá, pessoal? Só rodar no comando aqui, abre um comando, por exemplo, aqui, vem aqui um terminal e roda aqui, tá? Você tem que estar dentro da pasta aí, roda aí pillow install, ou seja, pip install pillow, tá? Então, desta forma aí, tá de bom tamanho, beleza? A gente também vai mexer, né, com o nosso matplot, tá, pessoal? Eu vou explicar mais sobre isso aí. Então, vamos aqui, import. Se você não tiver também, vai ter que instalar. Então, já temos aí matplotlib, desta forma aí. Ponto, eu vou querer desta classe aí, eu vou querer o pai, o pyplot, desta forma aí, beleza? Vou renomeá-la também SPLT, pode ser desta forma aí, que é a abreviação de pyplot, tá, pessoal? Então, bacana aí. Vamos importar outra aqui, from, novamente, da nossa mat, tá? Plotlib, desta forma aí, beleza? Eu vou colocar o ponto, eu vou importar o que? O back, o que, pessoal? Olha aí que ele dá alguns aí. Eu vou colocar o nosso backends desta forma aí. Ponto, ainda acrescentando mais uma aí, eu quero o meu TK, ó, tá? Aí ele já até colocou aí para mim, desta forma aí, beleza? Mas eu tenho que especificar que eu quero esta daqui, beleza? Ó, observe, ele traz backend, e por aí vai. É por isso que a gente tem que especificar qual que a gente quer, backend desta forma aí, e ela tá aqui. Vamos ver se ela apareceu. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Ainda não vi, então vamos escrevendo, beleza? Back, né, desta forma aí, end underscore. Agora eu tenho que, eu não me lembro direito, mas é TK, ela aqui, isso daqui, ó, backend TK, ó, tá desta forma aí, tá de bom tamanho. Eu vou pedir aqui que importe o que? O nosso figure, tá? Vamos ver aqui. Ele já colocou aí para mim. Isso aí mesmo. Eu não vou falar o que significa isso aqui, mas se você observar aqui, ó, canvas, você já é parte de layout, né, pessoal? Então, vou deixar aqui desta forma. Não vou dar o spoiler agora. Eu já dei o spoiler, né? Mas depois a gente prossegue. Bom, vou pedir aqui um new que, por exemplo, uma janela, né? Então vou pôr assim, window, né? Só para a gente saber, vai ser igual. Vamos criar a nossa janela. Qual é? TK, não é isto? Ponto o que, pessoal? Nosso TK maiúsculo, tá? Chamamos a nossa função para a gente criar a nossa janela, tá? Se você ler aqui, ó, ele traz tudo aqui bacana para você, beleza? Bom, então eu vou pedir minha variável new Windows que seja ponto title para a gente colocar um título para esta janela, e a gente pode colocar qualquer coisa aqui. Por exemplo, vou colocar assim, o que a gente põe? Vou colocar assim, o que a gente põe aqui? Aplicação, né, de tarefas, por exemplo, que é bem simplesinha e é mais ou menos igual um CRUD, né, pessoal? Então fica bacana aí para você já ter, começar a pegar isso aí, principalmente se você for um iniciante, não é isso? Então a gente já criou aí a nossa janela e agora eu preciso colocar a dimensão desta janela, largura e altura nesta janela. Então eu vou chamar a minha variável new window,
ponto geometry ou geometry ou geometria, como você queira dizer aí, e eu vou passar entre aspas a altura e a largura, que é o que eu quero da minha janela. Então você pode especificar aqui conforme o tamanho do seu monitor ou o que você queira fazer. Por exemplo, aqui eu vou tirar uma medida mais ou menos, que eu vou tirar pela... A gente vai testar como é que vai ficar, mas pelo conhecimento, uns 980 por... o que? Uns 680, creio que vai ficar bacana. Bom, agora vamos colocar as laterais. Então vou querer que uns 270 por aí, uns 200, creio que vai ficar legal. Bom, agora a gente tem que chamar o nosso main loop, né, pessoal? Então, como este main loop, ele é o que vai fechar, digamos assim, o nosso formulário. Então, tudo que eu colocar aqui dentro vai ser aí lido pelo Python, né? Agora, tudo que eu coloco abaixo, então vamos entender aqui, eu vou chamar a nossa variável, né? A nossa new window vai receber um ponto main loop, não é isto? E chamamos a função. Então, tudo que eu colocar aqui dentro, ele vai ler para a gente, ele vai ser executado. Tudo que está fora aqui, por exemplo, se eu colocar algo aqui abaixo, não vai, a não ser que você cria uma função e chama ela dentro do nosso main loop aqui, tá, pessoal? Aí sim funciona. Do caso contrário, negativo, beleza? Muito cuidado com indentação no Python, não é isso? Indentação dá muito erros, que pode ser visível, detectado aqui, como também não, e você fica preso a estes erros, né? Não sei se vocês observaram, mas eu tenho aqui no meu papel, aqui no meu no meu background, ser um programador é uma viagem onde a próxima parada é a solução de um problema, beleza, pessoal? Então guarda isto em mente, correto? Bom, vamos executar isso aí. Ah, tá, beleza. Você também vai ter que instalar, tá, pessoal? Pip install matplotlib, tá? Se você não conseguir pegar este nome aqui, eu creio que aí tá bom para vocês. Vou aumentar aqui um pouquinho. Se vocês não conseguirem instalar por aqui, vai lá no Google, coloque ela lá e ela vai te dar lá na documentação o comando completo, e você só cola aqui e dá um enter aí para ela poder instalar, beleza? Então, bacana. Aí o Pillow também, né? Então, tá aí, bacana, perfeito. Bom, então vamos testar. Se a gente executar, já temos aí a nossa janela conforme a gente pediu, né? Então, perfeito aí. Agora é só começar a gente carregar alguns objetos, né? Alguns texto, né? Caixa de texto, botões e por aí vai, né? Então, bacana, já temos uma janela com o nosso título e com as nossas dimensões. Concorda com isso aí? Se a gente executar, tá aí, não tá? Tá lá o nosso título. Aqui esse ícone aqui, eu já ensinei como que muda em vários projetos, então não vou ficar preocupando muito com o design não, tá, pessoal? Então, perfeito aí, tá tudo aí funcionando até então. Agora vamos começar, né? Criar alguns labels, algumas caixas de texto, funções para a gente poder começar a executar aqui, e é por aí que começa, correto? Já temos aqui, né, pessoal? Vou dar algumas pausas aí, criar aqui para os vídeos não ficar muito longo, beleza? Então vou aqui explicar aqui o que a gente fez aqui, por exemplo, né? A gente criou aqui o nosso Canva, né? Eu deixei comentado aqui. Não sou de ficar fazendo comentários em código, tá, pessoal? Mas para você que é iniciante, é bom você comentar os seus códigos.
Mas não pega isso como um vício, tá, pessoal? Porque senão depois você vai ficar comentando código e você não vai conseguir criar código sem ir lá e ler o seu comentário. Cuidado com os vícios, tá? Que cria dentro da área de programação, beleza? Tem gente que sabe fazer alguma coisa vendo um vídeo ou vendo uma documentação ou uma coisa qualquer, mas ele depende daquilo ali. Ele não consegue desenvolver, por exemplo, sentar na frente do computador e colocar a mente para funcionar e ir digitando aquilo que ele está pensando, tipo passar da mente para a realidade, beleza? Então, outra coisa que eu quero desmentir aqui é que eu sei tudo de cor sobre programação. Não, pessoal. Você tem conhecimento quando você bate o olho numa documentação ou quando você começa a colocar a mente para funcionar, você vai lembrando e conforme a documentação, conforme uma pesquisa, aí você vai desencadeando aquilo ali, beleza? Principalmente quando depara com um erro, tá? Então isso é muito importante, não fica preso ao vício, tá, pessoal? Porque isso aí é muito perigoso para você, beleza? Então, bacana. O que a gente criou aqui, né? A gente criou a nossa tela, né? Por exemplo, aqui, ó, crio uma tela, né, para permitir a rolagem. Então, o que eu especifiquei aqui? Crio uma variável canvas, né? E me referenciei a minha TK, né, que é a nossa função que cria a nossa janela, e eu simplesmente coloquei aqui este canvas. Eu quero que ele crie no meu New Windows. New Windows, para que você entenda, é a nossa janela, beleza? Vou executar aqui que vai ficar melhor para vocês. Então a gente já está neste porta-mar aqui. O que eu disse aqui? Quero que crie um canvas dentro da nossa janela com algumas especificações que a gente colocou aqui, principalmente esse scroll aqui, ó. Tem um scroll aqui que é este que eu estou me referindo aqui, beleza? Então, bacana, hein? Então a gente criou o nosso scroll, não é isso? Observe aí a nossa barra de rolagem para que você entenda melhor. E eu posicionei ela, então eu quero ela no side, né, no left, fill both expand também, para ela expandir, que é igual a through, beleza? Então, vou executar aqui, que eu esqueci de mostrar aqui. Então, conforme eu clico aqui, ela vai expandir aqui também, conforme o meu monitor, beleza? E assim, se eu trazer também, ela ela expande aqui para mim. Se você quiser colocar restrição também no formulário aqui para você não mexer nele, deixar sempre numa dimensão, eu já mostrei muito isso aí, tá bem? Tá bacana, pessoal? Beleza, então temos aí, aqui no caso eu estou me posicionando essa scroll bar que a gente criou aqui, não é isso? Então, ó, cria uma barra de rolagem, não é isso? Na mesma sequência, eu quero ela na vertical. Se você quiser na horizontal, aí você especifica. Eu já coloquei um comando aqui, depois a gente vai chegar até ele e colocamos aqui, posicionamos. Mesma coisa, né? Configuramos esta nossa canvas, né? Eu coloquei all aqui, mais embaixo a gente criou um container, né? Este container é o nosso frame, tá, beleza? Que é este frame na cor aqui que a gente colocou, simplesmente este frame, né? Então temos um frame aqui e especificamos aí a cor, background e tudo aí, beleza? Na mesma sequência, você pode colocar aqui, eu tô dando aqui uma explicação baseada, tá, pessoal? Então você lê aqui, ó, que eu deixei aí tudo comentário. Eu tô com um pouco de tosse e a gente não edita vídeos aqui, tá, pessoal? Do jeito que sai aqui vai para vocês. Então,
possa aqui me dar uma crise de tosse e pega aí para vocês, beleza? Aqui a gente criou o nosso frame, não é isso? Passamos aqui que eu quero ele no Windows também, né? O nosso New Windows, tudo aqui com um label. E lá em cima, neste label, a gente tem a configuração, né? Algumas propriedades de cores, largura e por aí vai, que é o nosso texto logo acima, beleza? Então, bacana aí, perfeito. Mais embaixo a gente criou a nossa entrada, né? Que é o nosso entry, né? A nossa caixa de texto, correto? Então, tá lá. Aqui eu coloquei um placeholder, a gente vai criar estas funções, beleza? Então bacana aí. A gente criou um quadro, né, para os nossos botões, se vocês observam ali, né, eu criei mais um frame, onde está os nossos botões, beleza? Vamos executar aqui novamente. E tá aqui os nossos botões aqui, beleza? Então, bacana. E o que a gente tem lá? Os nossos botões, né? Temos aqui um botão para a gente poder adicionar uma tarefa, para a gente deletar todos, né? Ou limpar. A gente tem para salvar todas as nossas tarefas e para carregar todas as tarefas que tiver no nosso banco de dados. E já chamei o nosso command, né? Para a gente poder chamar a nossa função. Depois a gente vai criar elas com os backgrounds, com as fontes, né? Tá tudo aqui. Então, bacana aí, temos borda, caso você queira ou não queira. Eu tô fazendo isso aqui porque a gente já expliquei muito isso aí em projetos nossos aí, tá, pessoal? E aqui a gente, posiciona os nossos botões, labels, conforme aí a gente queira dentro do nosso frame que está aqui, que chamado aqui no comentário de quadro, para que você entenda, beleza? Aqui temos a nossa caixa de texto para a gente poder digitar, que é o nosso enter aqui, né? Para a gente poder digitar, né? Cadastrar as nossas tarefas, beleza? Então, bacana aí, né? Então, basicamente está aí, né, pessoal? Vou criar aqui com vocês estas funções. Vamos colocar aqui, por exemplo, def. Vamos colocar um clear underscore, por exemplo, o nosso place o que? Holder, né, pessoal? E vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, o event, né? Então, vai receber um event, vírgula, e passamos aqui o nosso placeholder, correto? Ok, bom. Então, tendo isso aí, 2 pontos, vamos fazer o seguinte. Caso, né? Se event, né? Ponto. Vamos pegar o with, né? O with, né? Então, with, muitas pessoas falam widget, né? Então, pode dar a mesma coisa que você queira, tá, pessoal? Então, chamamos ele aí e vamos passar o seguinte, ponto get, chamamos a função. E vou dizer que se ele for igual a o nosso placeholder, que faça algo. O que vai fazer? Vai simplesmente, né, chamar o nosso event, ou seja, event desta forma e não invent, né? O nosso event ponto, o nosso get, né, desta forma aí, vai receber o seguinte. Então, podemos, né? Se tiver algo lá, eu estou dizendo que se tiver ali for igual ao placeholder, a gente vai criar isso aí para a gente poder colocar algo ali. O que a gente quer lá? Por exemplo, se vocês observam aqui, a gente tem favor digitar sua tarefa, não é isso? Então, a gente precisa mostrar isto lá. Primeiro, todas as vezes quando eu vou inserir, lembra lá do VBA, né? Principalmente a gente trabalhou muito com o Visual Basic, né? 6 há muito tempo atrás, o Excel também, né? O VBA, a gente coloca lá para limpar aqueles dados que está dentro do campo, né, pessoal? Muito importante isso aí, né? Então chamamos aqui a função delete para limpar primeiro
o que tem lá. Quando eu coloco desta forma 0, eu quero que limpe tudo. Então, lá no VB6 é IOF, vai até o final do arquivo, beleza? Então, bacana aí, simplesmente isto, vírgula. Pegamos aqui o TK, que é onde está o nosso campo, não é isto? Ponto. Aqui, em vez de eu colocar IOF, que é deletar os arquivos até o final do arquivo, não é isso? A gente coloca end, que é a mesma coisa que até o final do arquivo, beleza? Lá no Excel se referencia desta forma, né? Até o final do arquivo. Aqui é desta forma, beleza? Então, limpou o nosso campo, a gente vai então inserir algo aí, né? Vamos intentar o código, vamos chamar o nosso event, e este event agora então vai configurar o que? Ponto with, né? Chamamos novamente e eu vou pedir ele que faça um ponto config. Esta configuração vai ser uma configuração da fonte, então FG, se fosse BG era background, FG, né, desta forma aqui é a fonte, vai ser igual que, entre aspas, duplas, colocamos aqui a branca, né, uma branca meia cinzada, se eu não me engano é FF 6 vezes, não é isso? É isso mesmo? 2, 4, 6, não é isso? Acho que é isso aí, se não me falha a memória. Correto, pessoal? Então, bacana, já temos aí. Vamos criar então outra função para a gente poder fazer o display, né? Adicionar ali o nosso event, que é o nosso place and hold, não é isso? Primeiro eu estou limpando, observe aqui, ó, clear place and hold. Então a gente está limpando tudo lá e agora a gente vai criar a nossa função, que vai simplesmente fazer a nossa coisa, né? Vai limpar, ou seja, vai criar o nosso campo place and hold. Observe que ele já me deu um erro aqui, sim, porque isso aqui tá errado, né? Se você observar aqui, a gente iniciou um if aqui, né? Então a gente tem um if aqui dentro desta função. Observe isso aqui que é muito importante, tá, pessoal? Então isso aqui tá completamente fora da indentação. Bom, então é o seguinte, eu vou ensinar uma maneira aqui para vocês, que é corrigir aqui, tá, pessoal? Todas as vezes quando você bate 2 pontos aqui, tá, ele vai mostrar a próxima linha. Ou você pode pedir para indentar, pode vir aqui, mas no caso aqui eu gosto de sempre fazer desta forma. Ó, observe, indentei ali e coloquei que então o cursor tá na mesma linha. Observe que este event tá um pouquinho aqui para a esquerda do que a nossa próxima linha de código, tá? Eu vou deixar até separado assim para vocês verem isso aí. Então vamos lá, criar o nosso def o que? Add. Vamos colocar aqui adicionar, então colocamos placeholder, não é isto? E ele vai receber o seguinte, o nosso event, vírgula, vamos criar então placeholder, não é isto? Ok. E esse placeholder vai receber o seguinte, vamos entender, if not, já estou negando, if not event, não é isso? Vamos colocar aqui ponto with, né? Get, chamamos a função novamente, vamos fazer o seguinte, ou seja, if not event. Só que o with get eu preciso chamar a nossa função get, por exemplo, senão não vai funcionar, né, pessoal? Que é a função que vai receber
o nosso comando, né? Então chama esta função no nosso evento do idget, beleza? Então, bacana, 2 pontos. E vamos então chamar. Então vou pegar aqui, eu posso copiar este aqui mesmo. Então Ctrl o C, vou mais abaixo, Ctrl o V, e a gente vai entender isso aqui. Então o meu idget, ele vai deletar? Não, a gente precisa chamar a nossa função insert. Outra vez, nosso evento delete é para deletar tudo que está dentro do nosso campo. Depois sim a gente insere os nossos dados, beleza, pessoal? Então aqui para deletar e aqui para inserir, por isso chamamos a função insert. Mesma coisa aqui, só que agora eu não preciso limpar o meu campo. Por quê? Porque a gente já está limpando o nosso campo acima e aqui eu quero inserir. Então depois que ele tiver limpo eu insiro, né? Então o que eu tenho que inserir? 0, vírgula, e chamamos a nossa variável placeholder, não é isso, pessoal? Bacana aí, entendeu? E agora a gente vai simplesmente também configurar uma cor. Então esta cor aí a gente pode colocar, o que a gente põe? 09, se eu não me engano, não, 09 não, eu acho que é A9 e A9, que é um preto, não é isso? Ou seja, não, aqui é branco e aqui é preto, ok, bom, ou seja, branco e preto. Então, perfeito aí. Então, a gente já tem aí as nossas duas funções. Agora eu preciso outra função para quê? Para fazer o controle dessas duas funções, né? Então, por isso, eu vou colocar ela acima, desta forma. E vamos lá, então, criar a nossa def, que é set, ou a mesma coisa que, como eu digo, inserir, não é inserir, set, definir, né? Quando eu quero que ela delete e insere o nosso texto lá, né? Então, para isso aí, vamos colocar placeholder mesmo, né? Tá tudo basicamente no que a gente está falando. Eu sempre falo, né, pessoal, que nome de função, classe, métodos, botões, comando, coloca tudo conforme o que você está inserindo ali, criando, tá? Fica mais fácil. Então, onde que eu quero inserir? Por isso eu já estou colocando aqui set o nosso place and hold, aonde? Nossa entry, né, pessoal? Observe cá embaixo que a nossa entry, né, ela está recebendo que um texto. Por favor, digitar a sua senha, beleza? Deixa eu ver se ele vai não está dando um erro aqui porque a gente não completou aqui, beleza? Senão ia mostrar lá, é simplesmente no nosso campo, beleza? Qual é a nossa função? Place and hold, não é isso? Para poder trazer o nosso holder, né? Ou o nosso place and holder para que você entenda. Ok, vou colocar um pass aqui e vamos entender. Então, se eu executar aqui, observe que aqui não está mostrando ainda o place and hold que eu quero que fica dentro desta caixa para o usuário saber que você quer inserir alguma coisa e você quer clicar para inserir esta tarefa no nosso banco de dados, para limpar, para salvar ou para carregar o que já está no banco de dados. Bom, então basicamente é isso aí. Então, no nosso pass, vamos fazer o seguinte, não é isso? O nosso entry, qual que é o nosso entry? O que, pessoal? Lembra dele? O nosso entry, que é o nosso campo de texto, ponto, insert, o que, pessoal? Então, vamos buscar o nosso place and hold 0, chamamos a nossa função, correto? Bom, até aí muito bacana.
Agora eu preciso fazer o seguinte, vou chamar o meu entry, que é meu campo de texto. Todos os campos de texto que tem no T-Quinta é chamado como entry. Em outras palavras, citando o VBA, citando o 6, é a nossa caixa de texto, tá, pessoal? Então, bacana isso. Então, nosso entry vai receber um ponto não blind, o que eu estou fazendo aqui? Bind, e vamos simplesmente passar o seguinte. Primeira coisa, vou dizer que vou chamar o nosso folks, não é isto? Então, folks, desta forma, tá, pessoal? Cuidado com isso aí. O I é maiúsculo, ponto aí, e passamos aqui o seguinte. O que eu quero passar aqui? Vou chamar a nossa função lambda, tá? Desta forma aí, e vou simplesmente chamar o meu event, né? Sempre eu faço isso aqui, event. O nosso event vai receber o seguinte. O que eu quero que o meu event receba? Receba a nossa função que vai ser executada. Qual é? Primeiro chamamos o nosso clear, place and hold, que é para limpar tudo que está dentro da nossa caixa. E aqui a gente vai simplesmente passar o seguinte, o nosso event, vírgula, nosso place and hold, que é a nossa função. Observe que tem um erro. Por quê? Porque aqui não tem estas aspas. E como eu não saí delas aqui, elas fecham aqui desta forma, tá, pessoal? Bom, entendeu, pessoal? Então, tô tentando aqui, tô bacana aqui, passando aqui bem devagar, tranquilo, aqui para que você entenda isso aí, beleza? Agora, observe, vamos entender aqui. Deixa eu voltar aqui novamente e vou verificar aqui. Quando eu clico aqui, é o Focus In. Quando eu quero o Focus Out, é quando eu saio de dentro desta caixa de texto. Então, In, quando eu clico dentro. Out, quando eu clico fora. Então, quando eu clico dentro, eu quero que ele desapareça, aquele place and hold, para mim começar a digitar. Quando eu começo a digitar, ele tem que fazer o focus out. Então, ele vai fazer isto aqui, certo? Então, focus in, ele vai estar mostrando aqui, desta forma. Focus out, quando ele faz isso aqui, para eu poder começar a digitar, entendeu? Então, simplesmente chamamos aqui, em vez de ser focus in, focus out, desta forma aí, beleza? Será que funciona? Simplesmente testando, né, pessoal? Então, vou copiar a minha função para que você entenda. Esta função, em outras palavras, é uma função, certo? Main, ou principal, que está chamando duas funções. Quais são essas duas funções? O nosso clear place and hold, que é para limpar a nossa caixa de texto, e depois para ela inserir o que a gente quer ali, beleza? Então chamamos cá no nosso botão, né? Cadê o nosso coisa? Se eu vim aqui, então executar este comando. Vamos verificar se isso aí vai funcionar. Então temos lá, ó, viu? Quando eu cliquei dentro, ele fez o focus out, tá, pessoal? Ou seja, o focus in. Então ele vai e chama a função focus out para poder tirar o nosso place and hold, beleza? Então tá aí pra gente, correto? Vamos executar aqui novamente e tá lá. Então focus in tá apresentando o nosso caption aqui ou o nosso place and hold. Quando eu clico dentro, ele vai chamar o nosso focus out. Bom, beleza? E aí a gente digita e a gente chama as nossas outras funções para poder gravar ou
levar isso daí até o nosso banco de dados. Beleza, pessoal? Ok. Bom, entendido aí, vamos continuar. Próximos passos. Bom, prosseguindo então, pessoal, a gente já criou aqui também, né? Eu coloquei simplesmente um label aqui para poder fazer uma divisão, né? Dos nossos labels. Eu tô com a tosse muito forte. Então, tá aí, tá, pessoal? O clima aqui onde é que eu moro já tá bem frio já. É inverno esta época, né? Então, haja haja frio, né? Muito frio aqui onde é que eu tô. Bom, então, pessoal, basicamente é isso aí. A gente criou um label, colocamos aqui uma cor, inserimos no nosso frame, ou seja, na nossa janela, né, que chama New Window, com a cor preta aí, tá bom, hein? Ok, então bacana. A gente criou lá um label, né, onde é que vai trazer todos os nossos os números das nossas, o tanto de tarefa que a gente vai ter salva no nosso banco de dados. As tarefas restantes para ser concluídas, vamos trazer as concluídas, né? Então bacana. Eu criei um frame aqui para a gente poder fazer o display de um chart, tá, pessoal? Chart, como que diga chart deixa eu ver se eu lembro, um gráfico, né, redondo ali para poder inserir esses dados. Então quando eu for lá e concluir uma, ele marca no nosso gráfico e assim deletadas e por aí vai. E aqui acima eu também já criei aqui, né? Então a gente criou aqui o nosso gráfico, né, que é um modelo de uma pizza, né, redondo. Então tá aí pra gente. Colocamos aqui os nossos labels, size, as cores. Colocamos aqui, né, tá tudo detalhado. Eu expliquei aqui, tá, pessoal? Deixei aqui bem comentado aqui para você entender, beleza? Então tá aí para vocês. Eu vou deixar esse código aí também na descrição do vídeo para vocês, tá beleza? Então aqui a gente cria, né? Então aqui eu coloquei aqui, a gente faz aqui, chama a função explode, né, para ele poder criar as fatias, né? Por exemplo, se eu completar 5 tarefas, ele vai ali naquela pizza redonda e vai tirar tipo uma fatia ali e coloca esses dados lá, né? Então aqui ajusta, né? A gente chama aqui o nosso config, passamos o nosso plot aqui, né? Para poder o plot que vai ajustar os tamanhos, né? Conforme as necessidades. Aqui a gente passou, né, a nossa cor de fundo. Aqui a gente criou, né, o axis, né? Não o axis, né? O axis, né? Para fazer a proporção, né, do aspecto igual, né? Aqui garante a pizza, né? E por aí vai. Aqui a gente criou o nosso gráfico, né, de pizza no Tkinter, né? Passamos aqui a configuração, então ele vai fazer o draw. Chamamos o draw, a função draw para desenhar. E aqui o plot também que a gente fecha, né? Para poder liberar memória, correto? Então, basicamente isso daí. Então, eu vou executar aqui. Por enquanto, vai mostrar só os nossos labels, tá, pessoal? A gente pode colocar uma cor de fundo aqui também. Mas por enquanto é isso daqui. Eu vou deixar, como eu disse, pessoal, a nossa coisa aqui, o nosso design aqui, não vou me preocupar muito com isso não. Dá para você fazer muita coisa, tá, pessoal? Deixar bem bacana isso daqui, colocar botões, ícones, tudo aí fica bem bacana, tá? Aqui eu vou deixar o gráfico aí para cada um fazer da forma que queira, né? Então tá bacana aí, tá aí perfeito pra gente. Vamos fazer o seguinte, começar a inserir alguns dados ali para a gente poder visualizar o nosso gráfico, né? Então a gente vai começar a chamar algumas funções aqui para executar aí e a gente ver como que vai ficar, beleza? Então, pessoal, como eu tô tossindo bastante, então eu tô evitando
conversar muito, então eu criei aqui algumas funções aqui, ou seja, a maioria das funções, e deixei aqui, vou deixar comentado aqui, vou deixar aí na descrição para vocês, beleza? Então a gente fez aqui, primeiro, né, a gente importou, criamos o nosso formulário, a nossa dimensão, um título. Aqui a gente configurou a nossa tela, né? Definimos uma cor para ela. No caso eu coloquei green, verde. Aqui a gente criou, né, a nossa função para redimensionar a nossa imagem, né? Então a gente vai ter os nossos ícones ali nos botões, né, para a gente poder deletar a nossa tarefa, né, e também atualizar. Então a gente criou, né, esse campo aí, o background, carregamos a nossa imagem, passamos o nosso path, cria uma nova imagem, né, com uma cor de fundo, tá aí. Então ele vai pegar essa nossa imagem, né, vai passar uma cor, e aqui a gente chamou o nosso background, passamos aí a cor para ele, né? Então ele vai pegar esta imagem, né? Então ó, já coloquei aqui, ele vai pegar, vai colar esta imagem, né, original em cima do fundo ali da nossa imagem, né, do nosso campo imagem, para que você entenda. Redimensione a imagem com a cor de fundo que a gente passou aqui, beleza? Então, bacana aí. Então ele vai retornar essa imagem para a gente. Ele vai redimensionar, né, os ícones nos nossos botões, conforme a necessidade, né, o necessário. Então a gente passou aqui o nome dos nossos ícones. Esses ícones aqui eu também vou deixar aí na descrição para vocês, que é um ícone, né, de deletar, e outro para mostrar ali que foi concluído a nossa tarefa, né? Então, função para marcar a tarefa como concluída. Então a gente criou aqui, né, bem simples aqui. Então ele vai pegar o nosso label, né? A gente criou o label com a nossa fonte, com o tamanho. Criamos aqui, né, o nosso background, né, tá ali green. Aqui a nossa função para deletar, né? Então função para excluir a tarefa específica e atualizar o número de séries, né? Então vai deletar ali e vai carregar para a gente o que tiver no banco de dados. Então a gente criou a nossa função, chamamos ela aqui. Se a gente vir mais abaixo, a gente tem ela aqui, mas eu vou chegar aqui ainda. Então a gente já chamou dentro da nossa função. Quando eu deletar, vai carregar, né? Fazer o update destes números. Quais são estes números? Por exemplo, se eu vim aqui, ó, ele vai trazer aqui, né? Se eu deletar uma tarefa aqui, ele vai ter que fazer esse controle de números aqui, né? Então, total de tarefas, tarefas restantes, né? E as nossas tarefas concluídas, né? Então, basicamente, é o nosso update, o count e o nosso séries. Então aqui a gente criou a nossa função para adicionar essas nossas desks, né? Ou essas nossas tarefas. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é passar, né, as nossas tasks como none, né? Para ele poder pegar da primeira, né? Então ele vai zerar, vai começar por aí, né? Então a gente faz uma verificação, né? Se essa tarefa existe ou não. Então ele vai pegar, passamos a nossa desk, né, como uma variável que vai pegar o que tiver lá no nosso campo que a gente vai digitar. Então ele faz a verificação que a gente está pegando. Então se tiver algo lá, então ele vai carregar o fundo, né, no frame, vai pegar esse task number, ele vai criar então um auto incremento, né, no nosso banco de dados. Criamos o label, o botão, onde vai ter o botão para deletar com as nossas funções aqui.
A gente chamou aqui Markdown e Markdesk. Então, quando eu engatilhar a minha função, né, observe aqui, que cá embaixo, ó, Mark as Done. Então, vou clicar lá. Quando eu clicar, essa tarefa está concluída. Então, ele vai atualizar o nosso número, que é ali nos labels, né, que está concluída ou não. Eu acabei de mostrar lá. Então, ele vai chamar ela aqui, ó, observe. Então, ele vai simplesmente carregar para nós esse total de tarefas, né? Mas então, voltando mais acima, então ele vai fazer a atualização. Então, ele atualiza, né, a nossa tela para refletir as novas tarefas. Ele vai fazer aqui atualizar a região de rolagem, que é o nosso scroll, não é isso? Aqui temos o nosso update, o serial number, né? Então, ele vai simplesmente atualizar, né, estes números, né, das tarefas. Então, a gente passou aqui, fez a verificação. Então, ele vai retornar para nós esta função, né, para deletar. Então, função para apagar todas as tarefas. Então, se eu clicar lá no meu botão, ele vai simplesmente pegar estas tasks, né, que estão no nosso container, e ele vai chamar um infochild, né, e vai simplesmente fazer o nosso destroy. Então, ele vai chamar a nossa função para atualizar aqueles dados novamente. E aqui a função para atualizar, então, os nossos rótulos, né? Que são estes daqui, né? Então, ele vai sempre estar atualizando. Se eu clicar aqui para limpar, ou para adicionar, ou para salvar, ele vai aqui. Quando eu tiver os meus dados aqui, a gente vai colocar um botão aqui para atualizar, deletar ou concluir. Então, ele vai fazendo essa contagem aí para a gente. Então, temos aqui a nossa função update count, né, que vai pegar o child, né? Então, ele vai fazer uma soma, né? Porque se eu concluir ou não, ele vai ter que fazer essa soma, né? Então, ele vai pegar a nossa função get, né? Então, ele vai chamar a nossa função cget, para ele poder carregar todo isso aí, né, no nosso overstrike. Ok, beleza. E aí ele vai fazer o display lá. A gente já está chamando a nossa variável, né, total desk, né? Se você olhar aqui, a gente faz até uma verificação aqui, ó, se ela for igual a 0, então nenhuma tarefa para poder exibir. Então ele faz um return disso aí para a gente, beleza? Ok, mais abaixo temos set place and holder, que eu já expliquei. Mais embaixo tem todos os nossos labels aqui, né? Também já expliquei. Temos aqui então a salvar nossa desk, né? Então a gente vai salvar estes desk. A gente vai criar um arquivo, né? Então quando a gente executar, ele vai criar um arquivo aqui, txt, tá, pessoal? Só para poder salvar estes dados, né? Então ele vai pegar os nossos dados, né? Então a nossa desk done, né? Ele vai lá, vai fazer um else se tiver alguma coisa, né? Então, para salvar, ele vai chamar a nossa desk, né? Nossa desk done, não é isso? Então, a gente faz aqui um try para ele poder carregar esses dados. Então, try, vamos abrir o nosso arquivo. Inclusive, a gente tem uma nota fiscal, eu acho, se eu não estou muito enganado, né? A gente tem um projeto desse aí que eu expliquei isso no projeto Java também. Logo lá no início, a gente salvou todos os nossos dados, eu lembro, num bloco de notas, e depois a gente passou para o MySQL. Então a gente explicou muito isso daqui, beleza? Então, temos aqui, né, nenhum arquivo para carregar, caso não seja igual a 1, né, seja diferente de 0. Se for 0, não carrega nada, correto? Então ele vai, aqui eu já expliquei isso aqui, né, o nosso place and hold, okay, os nossos botões, a gente só precisa chamar os nossos comandos, né? É isso aí, bom, bacana. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos chamar os nossos comandos, por exemplo, aqui, adicionar, né? Adicionar a nossa tarefa. Então a gente vai chamar o nosso comando, que é o nosso comando add, não é isso? Vamos ver se ele vai completar aí. Não, o nosso add o que, pessoal? A nossa task, né? Então
Se a gente vir aqui, ela tá cá em cima, né? Ó, Add Task, aqui. Então, observe que eu acabei de falar agora sobre ela, né? Então, ela vai engatilhar a nossa Add Desk, né? E vai, então, gravar aí no nosso arquivo que vamos simular aí um banco de dados, né? Então, bacana aí, já tá aí pra gente. Vou tentar adiantar aqui que eu tô bem ruim, tá, pessoal? A tosse tá agravando um pouquinho. Bom, então tendo isso aí, a gente vai ter limpar todos, né, que é o nosso comando. Qual é o nosso comando, pessoal? A gente marcou lá em cima, eu mostrei lá, né, que é o nosso delete, né, underscore all underscore tasks, né. Se a gente vir aqui também, acabei de explicar ela há poucos minutos, né, então ele vai fazer um for no nosso comando, que tiver no nosso desk, né, vai chamar a nossa função child e vai lá e vai fazer o destroy pra gente, né? Ok, bom, bacana. Então já tá aí chamando ela. Na sequência, a gente tem o nosso botão salvar, né? Então vamos chamar o nosso save, né? Não é isso que a gente colocou? Save underscore o que? Tasks, né, pessoal? Então, tasks. Desta forma aí, aqui é Add Task, é para adicionar uma, né? Então ficou bacana. E aqui, deletar todas, ok. Salvar todas. E aqui, observe que eu estou colocando aqui no plural, porque são mais de uma aqui. Como eu disse, sempre coloca nomes, tá, pessoal? Conforme aí. Então, se adicionar cada task, então fica no singular, que fica aí bacana para você memorizar essas coisas aí, tá? Então, iniciante, bacana este truque aí, beleza? E agora então, para carregar todos, né? Então vamos carregar lá todas as nossas funções, né? Que é o nosso load underscore. Como é todas, com certeza eu coloquei tasks também, né? Então, tasks, ok. Então, se a gente executar nossos ícones, né? Vou deixar aí também na descrição para vocês poderem também ter eles aí para vocês estudarem, tá, pessoal? Então vamos executar aqui, eu vou abrir aqui para poder criar o arquivo aqui para vocês verem. Então tá aí, vamos aqui, vou digitar uma desk, né? Então vamos colocar aqui, estou com tosse. Como é que escreve tosse? É assim mesmo? Não lembro, tá, pessoal? Algumas coisas em português eu já não lembro. Então vamos aqui adicionar. Deu um erro aí, pelo jeito. Vamos verificar aqui que erro que deu. Deixa eu ver aqui se ele me mostrou. Ah, tá. A cor aqui ele tá dizendo que ok, a gente não chamou o nosso clear, né? Ok, bom. Então, como a gente passou, ok. Então, vamos verificar aqui o nosso clear. Vamos só ver aqui. Deixa eu ver aqui. Cadê? Ué. Vamos executar novamente, não tem problema nenhum. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos executar. Então, aí quando eu clico aqui, tá. Então, a gente não configurou, né? Ele tá mostrando aí. Só vou puxar um pouquinho aqui em cima. Então ele tá me chamando a atenção na 101, né? Vamos verificar aqui que a gente fez na 101. A 101 com certeza. Tá. Então, com certeza. Deixa eu baixar. Isso. Vamos ver aqui. Com certeza a gente passou algo errado, né? É no nosso place and hold. Então vamos verificar. Nosso evento. Ok. Aqui, então, foi um erro de digitação, não é T, e sim config, tá, pessoal? Então, como
vocês viram lá no meu papel de parede, funcionalidade do programador é a parada, né? É lá nos erros, tá, pessoal? Vamos aqui então, vamos executar novamente. Deixa eu só fechar aqui o que a gente abriu anterior. Então carregou aqui, né? Porque se eu minimizar aqui e executar novamente, então ele vai ter que fechar este aqui primeiro para depois ele executar novamente. Então vamos lá. Vamos aqui colocar só qualquer coisa e clicamos e não trouxe nada, né? Vamos verificar aqui os erros. Ele já não trouxe erro, né, cara? Neste caso aqui, deixa eu só fazer o seguinte. Vamos novamente. Vamos verificar. Então, digitei adicionar. E aqui que muitos não conseguem sair, tá, pessoal? Pode ser uma indentação, tá? Então, praticamente, o done tasks is not defined. A gente esqueceu de verificar isso aí. Então, vamos ver aqui. O nosso done task, observe aqui que ele vai me dar aqui. Então, com certeza a gente escreveu as nossas funções erradas. Observe que ele está pedindo aqui para eu poder mudar estas coisas aqui. Então, com certeza, se a gente for lá em cima e verificar isto aqui, ele está errado, beleza? Então, vamos verificar mais acima. Aqui o nosso markdown. Vamos verificar. Save. Aí a gente chama o nosso mark as done. Ok. Ok, pessoal. Então, voltando aí, o único erro que teve, eu até dei uma organizada no nosso código para ficar mais bacana, e eu não tô aguentando, pessoal, já tô com a dor no peito de tanto tossir. Eu vou só adiantar aqui e vou deixar aí para vocês, né? Já expliquei aqui, então deixei bem bem explicado aqui, ou seja, bem comentado aqui para vocês, beleza? Já expliquei também. A gente tem ali os nossos ícones também, eu vou deixar aí na descrição para vocês. Então, basicamente, a gente fez os nossos imports, né? Criamos aqui a nossa janela, criamos aqui a geometria, eu dei mais uma organizada para ficar uma janelinha mais bacana. Passamos a cor, né? Aqui a gente tem as nossas funções, né? Então tá bacana aí, perfeito, beleza? Temos aí, né? Já expliquei tudo aqui, cada uma que faz aqui. Então ficou basicamente desta forma aí, né? Então o único erro era a nossa verificação. Estava um pouco fora da indentação. Então eu dei uma organizada nela aí mais ou menos. E ficou bacana aí, beleza? Então, basicamente é isso aí, né? Já foi explicado isso aqui. Então só vou passar aqui o código mais ou menos para vocês dar uma verificada aí. Então, ficou bem bacana aí, bem seletivo, né? Eu também dei uma melhorada aqui nas configurações, nas propriedades de cores e por aí afora vai. Então, ficou bacana aí, tá? Eu vou deixar esse código aí na descrição para vocês. Então, vamos executar para a gente verificar. Então, basicamente, isso aí. Deixa eu só puxar aqui o nosso terminal aqui para a gente verificar se vai dar algum erro. Então tá aí executado para a gente aí. Então, o que a gente aprendeu aqui? A gente aprendeu aqui criar simplesmente um projeto aqui, né,
de tasks, né, de tarefas, né? Então a gente abordou bastante coisa aí, aonde a gente digita aqui, né, uma tarefa, por exemplo, vamos colocar aqui desta forma, fazer uma ligação, pode ser, né? Então a gente já traz aqui a nossa tarefa, a gente aprendeu, coloca um gráfico aqui, né, para a gente poder verificar isso aí, né? Vamos colocar outra aqui, por exemplo, fazer dever de casa, né? Então temos aí, vamos colocar aqui mais, que a gente põe cozinhar com azeite, né? E por aí vai, né? Então a gente traz aqui o total de tarefas, traz as tarefas restantes, traz tarefas concluídas, né? Então, por enquanto a gente tem 3 tarefas restantes, que é as que tem aqui, e a gente tem 3 inseridas aqui, né? Então, basicamente é isso aí, bacana, com um gráfico, né? Então, se eu vim aqui, né, e especificar aqui, por exemplo, concluir esta daqui, então ele me traz ali, né, o resultado de tarefas ali, e ele me sublinha esta tarefa que está concluída. Então, uma concluída, 2 restantes aqui, né, e 3 inserida, correto? Se eu vim aqui marcar essa, então eu tenho 2, né, concluída, uma restante e 3 aqui para a gente poder, que estão inseridas, né? Assim também como a gente deletar, né? Se a gente clicar aqui e salvar, né? A gente tem a nossa mensagem aqui, né? As tarefas foi salva com sucesso. Podemos fechar aqui. Ele cria o nosso arquivo, né? Que a gente aprendeu a fazer, né? Então tá ali, que é um arquivo TXT para a gente poder salvar aí os nossos dados, simulando aí um banco de dados, né? Bom, então tá aí bacana. Cria o nosso arquivo, né? Isso. Então, já criado, eu posso vir e deletar todas daqui, né? E no caso aqui, a gente pode carregar elas, né? Então elas carregam de volta aí, beleza? Como a gente deixou elas salvas, né, no nosso banco de dados, elas ficam aí no nosso banco de dados aqui, no nosso, na verdade, o nosso arquivo TXT, simulando aí o nosso banco de dados, né? É muito usado aí o SQLite 3 para Python, né? Principalmente que usando o nosso tkinter, correto? Então ficou bacana aí, não ficou? Se eu vim aqui, por exemplo, e deletar aqui, então a gente tem aqui 2, né? Que está inserida, 2 concluídas. Então ele mostra aqui no nosso gráfico que está tudo concluído, né? E traz as cores verde aqui, que é tarefas concluídas. Restantes que são amarelas não tem, né? Tá aí bacana, né? Se a gente salvar tudo isso aí, salvamos, podemos deletar tudo aí, limpa tudo aí, a gente voltar aqui e carregar, elas carregam aqui, né? A gente pode inserir, né, outros dados aqui, né? Por exemplo, vamos colocar aqui, por exemplo, carregar o telefone, né? Se a gente vir aqui adicionar, agora sim temos ali, né, a outra aqui que está sendo tarefa restante, né, que precisa ser concluída aí, né? Então, se eu vim também marcar ela, se eu salvar tudo, a gente salva tudo no nosso banco de dados, podemos fechar o nosso projeto, né? Tá aí fechado. Se eu rodar novamente, ele vai carregar aqui, né? A gente vinha aqui, carregar todas aqui, ele vai carregar porque a gente tem salvo ali no nosso arquivo. Então isso aí foi pedido, pessoal. Tá aí funcionando o nosso projeto. E é isso aí que a gente vai aprender a fazer aqui hoje.
Espero que você deixe aí o seu gostei, seu joinha, sua inscrição. Foi pedido aí no decorrer do projeto aqui do desenvolvimento. Aí a gente vai agradecer um inscrito aí que deixou um e-mail pra gente. Então vou mencionar o nome dele aí, beleza? E eu não tô muito legal. A gente não edita vídeos aqui, tá, pessoal? Eu estou com a tosse, tá muito frio aqui onde é que eu moro, resido, né? E aí me pegou uma tosse e eu vou fazer uma coisa aqui bem rápida para vocês, funcional, muito legal, que é aqui desenvolver esse projeto aí, né? Na verdade, isso aqui é só uma apresentação. Assim que eu acabei de fazer, que a gente acabou de criar o projeto, eu fiz esse corte aqui de inicial aqui para vocês ter uma noção do que a gente vai fazer aqui, beleza? Mesmo doendo o peito aqui com a tosse bem forte, eu fiz isso aqui para vocês. Espero aí que vocês deixem sua inscrição, seu joinha, tá? O código eu vou deixar aí na descrição para vocês. Então vale a pena vocês estudar este projetinho aí. Como eu disse aí no decorrer do projeto, muitas pessoas são iniciantes, não tem muita noção de programação. Então eu recebo muitos e-mails com muitas dúvidas e a maioria das pessoas não tem muito conhecimento, então elas ficam meio que perdidas. Então vou começar a fazer coisas aqui mais leves, mais tranquila. Vou tentar fazer mais para iniciante, né? Intermediário, para que vocês todos possam acompanhar aí os projetos, beleza? Então vamos continuar. Vou mostrar o passo a passo aí para vocês. Então, a primeira coisa a fazer, né, é criar sua pasta aí. No caso, vamos seguir aí com o projeto.